todos, sejam bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. Conto contigo para que juntos nós possamos desvendar mistérios, questões e curiosidades relacionadas com a Bíblia. Vamos lá? E a curiosidade de hoje é: o que é o pecado? Vamos ver? Bem, o significado do pecado é transgressão, culpa, delito, desobedecer ou errar o alvo. Todos nós sabemos que existe leis, vários tipos de leis. A lei constitucional, a lei governamental, leis da natureza, a lei da estrada, ou seja, o Código da Estrada. Então, existem vários tipos de leis que regem a humanidade e as nossas vidas. E se essas leis forem quebradas, desobedecidas, nós estamos a cometer uma transgressão. Como, por exemplo, no Código da Estrada, a Lei da Estrada, ou as leis constitucionais, se nós cometermos uma infração, se nós desobedecermos, nós temos que pagar uma coima pela nossa desobediência, por termos cometido uma transgressão, uma infração. Ou seja, ao desobedecer, nós estamos a cometer uma transgressão e isso irá originar uma dívida que nós temos que pagar por termos desobedecido essa lei. Também existem as leis da natureza, como, por exemplo, a lei da gravidade. Se nós quebrarmos essa lei, ou seja, imagine que você se aproxima de um precipício e se atira. Você certamente irá cair porque é uma lei, é a lei da gravidade. Então, se essa lei for quebrada, nós iremos colher a consequência dessa desobediência, por termos desobedecido, quebrada essa lei. Então, nós podemos associar o pecado como desobedecer às leis, ou seja, quebra de lei, cometer uma infração ou uma transgressão. Em Romanos 5,19 diz assim: a palavra de Deus nos dá uma direção sobre o que é o pecado. Diz assim: porque pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, que foi Jesus, muitos serão feitos justos. Ora, aqui nós podemos aprender que a desobediência da lei de Deus trouxe o pecado. Então, como existem leis constitucionais, leis da natureza, as leis da estrada, vários tipos de leis, também existem as leis de Deus. E quando as leis de Deus são quebradas, logo nós podemos associar e classificar como pecado. Porque aqui diz que Adão, ele cometeu desobediência, desobedeceu à lei que Deus tinha estipulado. E isso gerou o pecado, tanto para ele como para toda a geração seguinte. Porque diz que pelo pecado de um, pela desobediência de um homem, todos foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um, que foi Jesus, todos fomos justificados. Então, nós podemos associar que pecado é desobediência às leis, vários tipos de leis. Muitas das pessoas dizem que o pecado não existe. Mas será? Não sei se você já reparou que tudo que nós fazemos de mal, de errado, se isso vai contra as leis dos homens, nós iremos ser julgados. Existe um tribunal para julgar a nossa má ação, a nossa obra errada que nós fizemos, a nossa transgressão, o nosso delito ao desobedecer às leis. Existe um tribunal que irá julgar o nosso delito. Então, se existe a justiça dos homens, também existe a justiça de Deus. Ele irá julgar os nossos pecados, a nossa desobediência que nós cometemos às leis de Deus, como também Deus irá recompensar o bem que fizemos ou o mal que nós praticamos. Ou seja, pecar também pode ser considerado fazer algo que nos prejudique ou que prejudique outros.
Porque todos nós temos o discernimento do bem e do mal. Podemos não acreditar nessa história do pecado, podemos até nem sequer mesmo aceitar, mas todos nós temos discernimento que existe o bem e o mal. E quando nós praticamos o mal, podemos considerar que estamos a pecar, ou seja, é pecado. Até porque em Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus sobre vós para que Ele não nos ouça. Mas tenho uma boa notícia para ti, porque Jesus veio e Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E assim desvendamos mais uma curiosidade de hoje. Adeus e até à próxima!